Hoje eu vou falar sobre a cura para o coração angustiado, atribulado. E quero ler uma porção da palavra de Deus no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5. Marcos 5, começando com o versículo 35. Quantos irmãos estão encontrando ali a palavra? O coral foi maravilhoso, como sempre, hein? Meu Deus. Mas eu olhei para Oséias, quando cheguei aqui, Oséias tinha cabelo preto, ele era jovenzinho. Até assustei com o Ribas, viu, Ribas? O Ribas era moço, líder da moça, juventude, cabelo branquinho. O que está acontecendo com o nosso cabelo, Ribas? Que coral maravilhoso. Quantos anos esses irmãos servindo a Deus aqui? Quantas cantatas servindo a Deus. Lindo demais. Marcos capítulo 5, versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, cordeirinha, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Abençoa agora, Pai Santo, a Tua palavra e a aplicação dela no nosso coração, na nossa vida. Clamamos a Ti, Pai, por inspiração. Que Tu possas usar esta palavra, Espírito Santo, e aplicá-la no coração de cada um que está aqui e de nossos irmãos e irmãs e pessoas que estão longe daqui, talvez dentro de um hotel, que todos sejam alcançados pelo poder da palavra de Deus. Que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença. Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. A cura para um coração atribulado. Nós somos pais, muitos de nós somos avós, sabemos a dor, o valor, a importância, não só dos nossos filhos, nossos netos, mas especialmente quando elas são pequenas e crianças. Porque a criança, ela é indefesa e ela depende em tudo do pai, depende de tudo da mãe. E agora está aqui diante de nós esse texto que fala de uma criança. Inicialmente, quando esse pai vai até Jesus, ela estava passando muito mal. E esse texto mostra-nos aqui um sanduíche. Ele estava aqui falando com uma grande multidão, fala deste pai desesperado que vem até ele, pedindo ajuda. O pai vem para dizer que a filha, ela está muito mal, a filha está passando dificuldades, e uma mulher adoentada, hemorrágica, há 12 anos, procurando Jesus para tocar nele. E Jesus
antes acode a mulher porque ela está ali. Porque aquela mulher está sofrendo. Ela tinha força para chegar até onde Jesus foi. Talvez se não experimentasse o milagre, ela não teria nem energia para voltar para casa. E Jesus acode primeiro aquela mulher. Ali está Lázaro aguardando. Ali está, melhor dizendo, Jairo aguardando Jesus até a sua casa, porque ele vem em desespero, porque sua filha estava muito mal para morrer. E nesse momento, vem alguém da casa de Jairo e diz: Jairo, por que está incomodando o mestre? E o recado é esse: tua filha morreu. Veja só, irmãos, o coração desse pai. Esse pai que não era qualquer pessoa. Isso mostra que a tribulação, a dificuldade, o desespero bate no coração da pessoa importante, da pessoa rica, como da pessoa simples, da pessoa pobre. A luta ou as dificuldades da vida chegam no coração de cada um de nós. Não importa quem nós somos, o que pensamos que somos, o dinheiro que temos em alguma aplicação, o carro que nós dirigimos, a casa que nós moramos. A pressão pode chegar quando nós menos esperamos. Agora, irmãos, aqui está um ensino tremendamente para o meu coração. Quando nós sabemos que temos portas que podemos bater, que alguém que na verdade é capaz de fazer todas as coisas, mudar todas as circunstâncias, ir ao nosso encontro, trazer socorro, mudar o quadro, levantar da morte o morto, trazer saúde ao corpo adoentado e guiar os nossos passos ao rumo da vitória. Isso gera uma grande esperança nesse coração atribulado. Jairo era um homem que gozava de um prestígio na sociedade, na Palestina. Jesus está aqui em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade muito significativa até hoje em Israel. Todas as vezes que nós vamos a Israel, nós vamos a Cafarnaum, nós vamos à casa de Pedro, onde Jesus morou. Porque você sabe, nós sabemos, a Bíblia diz que Jesus nunca teve casa. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele mesmo disse, os covis, as aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, eu não tenho onde inclinar a minha cabeça. Jairo, ele era um líder da sinagoga. Jairo fazia parte da liderança daquela região. E todos, inclusive Jairo, eles eram pessoas que faziam oposição a Jesus, perseguiam a Jesus, criticavam ao Senhor Jesus, tinham o desejo de prender Jesus, matar Jesus. E agora esse homem tão importante, que nunca se importou com Jesus, ele vem pedir ajuda, porque ele se prostra. O versículo número 22, eu disse que esse texto é um sanduíche. Ele falava com Jairo, veio a mulher hemorrágica, ele volta e vai agora para a casa de Jairo, mas lá ele diz que este homem, que era um principal da sinagoga, era como se fosse um pastor daquela sinagoga, ele chamando, clamando, foi até Jairo, se prostra aos pés de Jairo, versículo 22, e insistentemente, diz o texto, ele faz um pedido, ele faz uma súplica, ele chora aos pés do Senhor Jesus, ele diz: minha filhinha está morrendo, vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Coração quebrado, um pai que agora ele rompe com toda a sua tradição, ele esquece quem ele era, ele não mais importa com a sua tradição, com a sua religião, ele rompe com os seus amigos,
que perseguiu Jesus, porque ele se lembrou, ele ouvia falar o que Jesus é capaz de fazer, o que Jesus realizava naqueles dias, e a sua esperança agora se volta inteiramente para aquele que tem poder para mudar todas as suas circunstâncias. Certamente há pessoas aqui nesta manhã, e você que está nos ouvindo aí pela internet, pelo YouTube, pelos meios, você possivelmente esteja passando um momento muito difícil na sua vida. Mas aqui nós temos lições tremendas para mudar essa história. Irmãos, aqui está a importância gloriosa do Evangelho de Jesus. Quando nós pregamos o Evangelho, nós não pregamos uma ideia. Quando pregamos o Evangelho, nós não pregamos alguma coisa que nós sabemos, mas nós anunciamos o poder que há em Cristo Jesus. O que Cristo pode fazer, não só o que Ele fez, mas pode fazer hoje. Ele é o mesmo hoje, ontem e será o mesmo eternamente, diz a palavra de Deus, lá em Hebreus. Ele quer, irmãos, manifestar algo tremendo, poderoso, sobre a sua, a minha e a nossa vida. Às vezes carregamos peso que não deveria estar mais conosco. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós erramos em algum momento da nossa vida. Nós agimos de forma errada, tomamos decisões erradas, temos atitudes que na verdade não poderiam passar na nossa vida, porque somos humanos. Mas não precisamos continuar nessa situação e carregar esse peso, porque Ele já carregou por nós e para nós na cruz do Calvário. E Ele deixou o Espírito Santo para ministrar em nós uma atitude de mudança, de transformação. Se quer nisso, diga amém. E aqui, irmãos e irmãs, há algumas lições que eu gostaria que nós aprendêssemos nesta manhã. Há 3 declarações tremendas, poderosas nesse texto. A primeira está no versículo 36. No versículo 36, Jesus, ele diz para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está fazendo uma declaração de fé. Aqui é uma declaração que precisamos desenvolver no nosso coração a fé. É pela fé que nós avançamos. O crente, o cristão, a pessoa que lê a Bíblia, aquele que confessa Jesus, você que um dia se rendeu a Cristo, você que um dia veio para cá, passou pelas etapas, professou a sua fé, caminha conosco, faz parte dos ministérios, somos encorajados a viver pela fé. O fato de fazermos tudo aquilo que nós ensinamos com os princípios para você se tornar um discípulo da igreja, não é o suficiente a fé que você desenvolve na sua vida diante de todo o espectro da sua caminhada. Ele diz, tão somente, ele diz assim: não temas, crê somente. É uma declaração que precisamos de ter na nossa vida para caminhar. É fácil imaginar, irmãos, a situação desse pai diante dessa notícia. E a notícia foi essa: não incomodas mais o mestre, a sua filha já morreu. E Jesus, então, diante disso, ele nos estimula o que Hebreus, lá no capítulo 11, nos ensina. Lá diz que a fé, o que a fé é? A fé é a convicção, a fé é a certeza, a fé é a convicção dentro do nosso coração, diz o texto, ela é a convicção de fatos que nós não vemos. É algo que está além da nossa capacidade. Isto é fé. E o que Jesus pede para Jairo é que ele tenha fé. Em outras palavras, está dizendo: Jairo, esqueça o que estão dizendo para você. Mande esse pessoal de volta para casa. Nós vamos chegar lá. Declaração de fé. Como que tem sido, irmãos, esse relacionamento nosso, como filhos de Deus, filhas de Deus, como temos desenvolvido a nossa fé? Então a fé, como Hebreus disse, é tão somente você
crer no que Deus pode fazer, o que Jesus pode realizar. Que não há barreira humana grande demais para ficarmos onde nós estamos. Que podemos sair desse patamar para o próximo patamar. Que podemos ter essa dificuldade totalmente removida da nossa vida. E nós avançarmos de maneira diferente, em vitória. É isso que ele está ensinando nesse texto. Ele disse: não temas, tão somente crê. Certamente imagino Jesus ter dito: Jairo, você não viu o que aconteceu com aquela mulher hemorrágica? O que aconteceu aqui com aquela mulher vai acontecer daqui a pouco lá na sua casa. Isso é convicção, irmãos e irmãs, do que o Senhor pode fazer na nossa vida, quando nós nos rendemos inteiramente e confiamos inteiramente nas mãos dEle. Ele quer que nós jamais deixemos de crer no que Ele pode fazer e entremos no desânimo. Vamos deixando que isso vai corroendo por dentro do nosso coração, embrutecendo as nossas emoções e nos deixando mais vulneráveis. Ele quer, pelo contrário, que o poder de Cristo cresça e desenvolva dentro de nós, porque a nossa tendência humana é desanimar. É mais fácil desanimar do que avançar. E perseverar no caminho é muito mais fácil. Mas a palavra de Deus nos estimula e ela nos ensina a avançarmos. Quantas vezes, irmãos, a resposta de Deus pode até demorar um pouco. E às vezes você fala: não vou aguentar esperar. Mas a resposta dele chega em nosso coração. Ele diz: não temas, crê, confia no Senhor, espera no Senhor. O nosso coração precisa afirmar, porque quando Deus, Ele não ressuscita, Ele abre os céus. E foi exatamente isso que Ele fez com Estevão. Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva, por causa da sua fé, do seu testemunho e da pregação que ele fazia, na verdade, ele foi perseguido e ele o mataram através do sistema de morte da época, que era através de pedras. O Senhor poderia ressuscitar Estevão, mas o texto de Atos deixa muito claro. Eu quero ler esse texto porque ele é sublime, ele é maravilhoso, que diz que Estevão, Atos capítulo 7, versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E diz o texto, versículo 59, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então 60, então ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com estas palavras adormeceu. Irmãos, Jesus poderia ressuscitar Estevão, mas ele deu para Estevão uma outra experiência. Ele abriu os céus, como nós ouvimos o texto, para que Estevão pudesse visualizar a glória de Deus. E quando ele visualizou a glória de Deus, o seu coração foi cheio da presença de Deus. E a vida que não tinha nem mais sentido. A Bíblia nos ensina, irmãos, e nós cremos nisso, que quando o crente morre, o corpo fica na terra, mas o seu espírito, o espírito que Deus colocou dentro de nós, que é a vida nova, sobe imediatamente para Deus. E ficamos na presença de Deus. Já estamos em gozo completo, na presença de Deus. Não ficamos vagueando por aí, procurando espaço vazio, alguém em algum lugar. Não, nós já estaremos com o Senhor.
até o dia da volta dele, quando nosso espírito voltará, ele nos dará um novo corpo e com ele viveremos eternamente. Esta é a mensagem que o Evangelho nos ensina, que temos que crer, e por isso que o cristão, ele não pode temer, e a palavra do Senhor é essa: não temas, tão somente crer. Mas aqui, irmãos, há uma segunda declaração, é a declaração de esperança. O versículo 39 ensina quando o Senhor disse: vamos entrar lá na casa. Ele entrou. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A tradição daquela época é que uma família rica contratava mulheres profissionais, só podia ser mulheres, chamada essas mulheres carpideiras. Elas ganhavam para chorar, porque havia o entendimento que quando pessoas choravam num funeral, a alma do morto, ela seria aliviada da morte, do peso da morte. Essa é a tradição do Velho Testamento daquela época. E ali estavam as carpideiras, as mulheres que choravam, elas choravam. E ali tinha um clima de choro, um clima de sofrimento, um clima terrível. E não tem uma coisa pior de você estar num funeral com gente chorando em todo quanto é canto, pessoas gritando, pessoas desesperadas. Você não vê isso no funeral de uma família que tem fé. Você sente, você chora, seu coração fica partido. Vocês imaginam? 3 anos atrás eu perdi minha mãe, nós, filhos, 20 dias perdemos o pai. Não foi uma experiência agradável. Estar ali, ver minha mãe. Minha mãe foi uma mulher muito amorosa. Minha mãe só sorria. Minha mãe protegia a gente quando meu pai vinha bater na gente. Minha mãe dividia o que meu pai trazia para os filhos, ela dividia por 5 filhos. Não foi fácil saber, não temos mais minha mãe aqui. Mas não tem desespero, por quê? Ela sabia, e nós sabíamos, que ali estava apenas um corpo. Já um corpo de 90 anos de idade. Um corpo velho. Já caminhando para o final. Nós temos um tempo de validade. Alguns vão muito cedo, outros na meia-idade, outros vão no tempo certo. Nós não somos aqui. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros nesta terra. Nós sabemos onde estaremos e quem nós amamos, que ama Jesus, estará. Aqui uma palavra de esperança. Ele chega até onde está a menina, ele chama o pai, Jesus chama a mãe, e chama também 3 discípulos que Jesus amava e confiava neles, que eram Pedro, Tiago e João. Eram aqueles presbíteros que mais oravam. Eram aqueles presbíteros que sempre estavam ao lado dele. Eram aqueles presbíteros, não presbíteros, hein? Eram aqueles discípulos que caminhavam com Jesus todo momento. Jesus não levou todos. Porque às vezes, irmãos, há pessoas que não acreditam, há pessoas que não ajudam diante da dificuldade. Anos atrás, aqui na Igreja Central, nós tínhamos muitos endemoniados na terça-feira. Não sei se o pastor Hermes lembra, porque você era pequeno. Mas nós tínhamos um cenáculo no tempo da Rua Benjamin, e a primeira etapa nós fazíamos lá na primeira etapa. E eu fazia a primeira etapa, fiz anos e anos a primeira etapa. E vinham pessoas, e muitas pessoas eram endemoniadas, caíam endemoniadas. E quem que eu gostaria, e quem que eu levava comigo para a primeira etapa? Pessoas de oração, gente que não tinha medo do demônio. Porque quando tinha que expulsar o demônio, ela juntava junto ali, etc. E nós orávamos e mandávamos o demônio embora e ele ia embora. Porque quando você coloca alguém com incredulidade, fica difícil. Quando você caminha com uma pessoa pessimista, ela te puxa para trás. Quando você vai sugerir algo para dar um passo de fé, ela, em vez de te ajudar, ela te puxa, ela te impede a caminhar. Por isso que quando nós fomos comprar esse imóvel aqui, eu trouxe um presbítero só.
Na época era o Flávio Melo, porque o Flávio Melo, ele era um presbítero, todos eram maravilhosos. Mas o Flávio, ele era encorajado, Deus levou o Flávio para a glória. Falei, Flávio, vamos comprar esse terreno. E o Flávio foi quem ajudou, na época, o conselho a levar para a Assembleia. Nós temos que estar cercados de pessoas que creem como a gente ou mais do que a gente. E ali estava o pai, a mãe e esses homens. E Jesus então vai diretamente, o versículo 38 fala dessa declaração de esperança, quando ele vai e diz, a criança não está morta, mas dorme. Jesus muda o quadro daquela situação, e imagino Pedro, Tiago e João dizendo, aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, ele gera em nós esperança. Jesus é a nossa esperança. É nele que nós movemos, é nele que nós vivemos, é nele que nós existimos. Nós estamos firmados, fundamentados no Senhor Jesus, que é a nossa esperança. E Jesus então, ele repreende aquelas pessoas, e quando ele toma aquela menina pela mão, ela não só acorda, o espírito que havia deixado o corpo daquela menina, pelo poder de Jesus, volta ao seu corpo. Então ela levanta. Jesus disse, ela não está morta, apenas dorme. Diz Jesus para o pai e para a mãe, que palavra de esperança, que expectativa do milagre. Vocês viram que ali tinham aqueles que duvidavam. O versículo 40 do texto diz o que? O 40, e riram dele. Riram dele, não acreditaram. As pessoas estavam ali, não estavam crendo o que iria acontecer. Assim como Marta, quando Jesus chegou, junto Marta e Maria, na cidade de Betânia, porque elas mandaram um recado, olha, o teu amigo está quase morrendo, e Jesus só chegou 4 dias depois, que Lázaro já estava morto e sepultado. Ele disse, só me diz, onde vocês sepultaram Lázaro? E elas disseram, vamos lá. Mas Marta diz, mestre, fazer o que lá? Ele já cheira mal. Há 4 dias ele está sepultado. Veja só a incredulidade da irmã. Porque vocês sabem a diferença de Maria e Marta. Quando Jesus passava na casa, Jesus tornou muito amigo de Lázaro, Marta e Maria. Quem ficava aos pés de Jesus era Maria. Ela queria aprender com o mestre. E Marta? Marta estava preocupada com a casa. Dizia para Jesus, fica aqui no sofá, eu vou fazer um café, trago daqui a pouco. Pouco falava com Jesus, preocupado, será que a casa está limpa? Preocupado com comida. Jesus não era prioridade na vida dela. É ela que diz, capítulo 11 de João, ele já está morto, vou fazer o que lá, mestre? Precisamos estar cercados de pessoas que podem crer no sobrenatural. São pessoas assim, irmãos, que juntos nos ajudam a alçar grandes voos na nossa vida cristã, na vida cristã dos nossos filhos. Quando a mulher ajuda, quando o marido ajuda a mulher, quando os dois estão engajados, quando leia a Bíblia em casa, fala do sobrenatural de Deus na vida dos seus filhos, nós estamos formando nossos filhos para que eles continuem sendo do reino de Deus. E não vamos falar do pastor, não vamos falar da igreja, vamos falar dos problemas, vamos falar dos outros, mas vamos conduzir os nossos, a palavra de Deus, para que nossos filhos vejam que há algo maior do que aquilo que fisicamente nós conhecemos, algo tremendo da parte de Deus. E aqui está a segunda palavra de Jesus, que é a palavra de esperança para o nosso coração. Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, lá no capítulo 15, ele fala muito sobre essa vida da eternidade, após morte.
E quando chega no versículo 19, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a este mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo mostra a importância de avançarmos e crescermos na fé. Mas há uma terceira palavra, uma terceira promessa, uma terceira declaração nesse texto, que nós vamos encontrar no versículo de número 41. Olha o que diz o versículo 41. 41 diz assim: e tomando a menina pela mão, ele disse, Talita cumi, que quer dizer cordeirinha, quer dizer queridinha, menininha, eu te mando, levanta-te. Jesus aqui faz uma declaração de poder e de amor. Amor pelos pais, provisão pela vida daqueles pais angustiados, coração atribulado. Qual era a cura? Irmãos, o que cura o nosso coração? Jairo descobriu o segredo: ir a Jesus Cristo. Você que está aqui hoje, me ouvindo aqui e lá em casa, passando por algum tipo de tribulação, esta manhã é a manhã de Deus curar isso no seu coração, de Jesus curar isso. Foi isso que Jesus fez no coração daqueles pais. E impressionante, irmãos, eu li Marcos. Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito. Aí Mateus leu Marcos, escreveu o evangelho de Mateus. Aí Lucas, que era médico, leu Marcos e escreveu esse evangelho de Lucas. Eu poderia estar lendo esse texto em Lucas por ser ele médico. Mas Marcos, é impressionante como ele apresenta esse quadro, esse milagre, essa ação do Senhor Jesus Cristo. Ele aqui, ele mostra, só ele usa uma ordem. Jesus como Deus, assim como Deus disse, deu uma ordem. No começo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ele deu uma ordem. No princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim. No princípio Deus, ele criou. Ele deu uma ordem. O que existia era um abismo sobre todas as coisas. Ele deu uma ordem. Jesus aqui, ele dá uma ordem. Ele diz, Talita cumi, eu te mando. É uma ordem. Ele deu uma ordem. Levanta-te. Levanta-te. E diz o texto, então, que essa menina, imediatamente, ela se levantou, comeu e andou. Comer e andar é prova de que a pessoa está viva. Se ficar na cama, pode até os olhos abrir por uns minutos, depois volta e morreu mesmo. Mas um morto não come, um morto não anda. E ela levantou e comeu. Por quê? Em Jesus, irmãos, há amor e há poder. Poder porque Ele pode mudar todas as circunstâncias. E amor porque Ele quer mudar a nossa história. Ele quer nos dar um novo rumo. Ele quer fazer, irmãos, em nós, homens e mulheres que caminhem leves, esvaziados de nós mesmos, de todas as tranqueiras que vamos trazendo para dentro de nós, nosso emocional, nossa mente, nosso coração, nossas mãos, nossos pés, e quer fazer que cada um de nós aqui ande segundo o seu coração, livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus, João capítulo 8. Em Cristo nós somos livres. Não tem insônia. Não tem mau sono, não tem. Não tem depressão. Nós somos sarados por dentro e curados. E Ele nos levanta, Ele nos cuida. A incredulidade, portanto, irmãos, ela ri, ela zomba da palavra de Deus, do plano de Deus, enquanto que a fé, ela experimenta um milagre. E é isso que nós temos que desenvolver na nossa vida como cristãos, especialmente no mundo que nós estamos vivendo agora. E o que está vindo diante de nós aí em breve, essa insegurança, essa situação enorme de quebra de princípios, nossos netos, nossos bisnetos, filhos daqueles que vão casar ainda, viverão um mundo diferente do que nós já vivemos, estamos vivendo. Infelizmente pior.
E nós precisamos viver, experimentar, pela fé, milagre, como está aqui no texto, poder de Deus. Jesus, irmãos, apenas ele disse: menina, levanta-te. Ele fez com que o espírito que havia saído dela voltasse e ela então pudesse se levantar e curar. A história nos diz que Melanchthon, que foi um parceiro muito próximo de Lutero na Reforma Protestante, está praticamente morto, e foi um recado: olha, seu amigo, eles eram amigos quase que inseparáveis, com pouco tempo, não muito tempo de idade, distância de idade, estavam caminhando juntos, e Lutero foi então fazer oração, orar e declarar e pedir o milagre de Deus sobre a vida do seu amigo. E esses homens, irmãos, oravam demais. Lutero orava 6 horas por dia. Quando nós vemos o que esses homens fizeram naquela época, o que esses homens produziram, escreveram, eu fico imaginando: meu Deus, isso aí não é nada. Eu tenho dificuldade de escrever um livro. Esses homens escreveram coisas que... mais de 100 livros. O que eles deixaram, ninguém pôde questionar até hoje. É verdade para hoje, para nós, para a teologia. Criaram princípios, afirmações extraordinárias da essência de Deus, da natureza de Deus, do poder de Deus. Foi a oração que levanta, é a oração que transforma, a oração que muda a história de cada um de nós. E eu quero caminhar para o encerramento, irmãos. Nesse texto, nessas 2 histórias, da mulher que foi levantada e da filha de Jairo, nós temos aqui a experiência sobre o medo e a fé. Aquela mulher sabia que não voltava para casa, a filha de Jairo estava para morrer. E o que transformou tudo foi a fé: se eu tocar, serei curada. E Jairo diz: mestre, minha filha está morrendo. Aquele que veio, portanto, irmãos, em auxílio de Jairo, procurou Jairo. Ainda ele é abundante, é o mesmo, eu diria, em misericórdia e graça, para atuar, tocar, manifestar na sua vida, no seu coração, na sua casa, nas suas angústias e na sua dor. É o mesmo. Ele que veio. Eu quero ler no texto de Oséias, e Paulo empresta esse texto de Oséias, quando lá no capítulo 15, ele também faz afirmação assim. Oséias 13:14, o profeta já dizia: eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem, em mim arrependimento algum. Paulo empresta esse texto, Paulo cita esse texto, quando ele escreve lá no 1 Coríntios, ele fala a mesma coisa. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Irmãos, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. A cura para o coração atribulado, Jesus, a sua palavra. Porque que vejo nesse texto, eu encerro dizendo isso, e aqui eu vejo do pranto para o regozijo. Jairo chegou em pranto, coração atribulado, dor por dentro. Jesus vai à sua casa, ele corre na cozinha, abre a geladeira, pede para a mulher: esquenta esta comida, esta picanha, e vê a filha comendo. Não só isso, dos pêsames, as carpideiras chorando, angústia que os vizinhos notaram na casa de Jairo, conforme diz o texto,
as congratulações, a festa na casa. Ela não morreu, a menina vive. E o que eu vejo, em último lugar, da morte à vida, só Jesus pode fazer isso. Ele pode mudar a sua vida e a sua caminhada.